Que esse Pentecostes é uma palavra grega que a Septuaginta usou no lugar de Shavuot. Shavuot no hebraico é Pentecostes. E Pentecostes ou Shavuot significa 50 dias depois da Páscoa. Então veja que havia várias festas em Israel, e três em especial, três importantes, que é a Páscoa primeira. Nós vamos, daqui uns dias nós vamos estar comemorando a Páscoa aqui ocidental, diferente da oriental. Depois de 50 dias tinha o Pentecostes, que é a segunda festa mais importante, por isso chamado Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E aí nós ligamos isso ao jubileu, porque o jubileu é um ano de liberdade, é um ano onde as dívidas eram pagas, as dívidas eram quitadas, os escravos eram soltos, e era também no 50º ano. Havia 7 Shemitás. Shemitá é o ano da remissão. Havia 7, dava 49. Eram anos, de 7 em 7 anos, a terra tinha que descansar. As pessoas não podiam plantar, as pessoas não podiam ficar pensando em lucro. De 7 em 7 anos, era o descanso da terra, era o sábado da terra. E depois, quando dava 7 vezes 7, 49, os sacerdotes que faziam essa conta, era o jubileu, que era mais um ano de descanso. Então vejam que havia 2 anos de descanso no jubileu. O jubileu começava no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, da remissão, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e aspergia o sangue do animal na tampa do propiciatório para perdão dos pecados. E aí começava o jubileu, o Yovel. Yovel significa uma trombeta de chifre de carneiro. Os sacerdotes saíam pelas ruas, pelas cidades, pelos bairros de Israel, proclamando o jubileu, proclamando que todos os escravos deveriam ser livres, as dívidas seriam perdoadas, as terras seriam devolvidas de novo aos seus proprietários originais. Então era um ano que havia muita emoção e expectativa em Israel. Eles esperavam isso, anelavam muito pelo jubileu, ainda mais quem tinha se vendido como servo para alguém que tinha perdido sua terra, alguém que estava muito endividado. Ele não via a hora de chegar o jubileu, porque nesse ano havia um recomeço, tudo começava de novo. E Deus fazia isso para ninguém ser mais rico do que o outro, e para que não houvesse pobres em Israel. Então Deus fazia um recomeço de 50 em 50 anos, para que as pessoas pudessem ter um equilíbrio social. É um socialismo cristão esse socialismo cristão, ele vai ser colocado em prática no milênio. O próprio Cristo vai fazer isso. Cristo vai dividir a terra no milênio, em várias faixas, vai dar às pessoas, para que todos tenham o mesmo equilíbrio financeiro, para não haver pobreza, para não haver miséria. E agora Cristo então, ele cumpriu esse ano do jubileu, porque quando Cristo abriu em Isaías 61, lá em Lucas 4, 17 e 18, no primeiro ano do ministério de Jesus, o primeiro ano, Jesus pede o livro é Isaías, ele abre o rolo e cai bem lá no Isaías, que hoje nós chamamos de Isaías 61, mas naquele tempo não tinha versículo, não tinha capítulo, isso é do 5º século, lá do ano 1500 para frente. Alguns padres, eles dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, e cai justamente no 61 para nós hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Falando, o Isaías 61 fala do ano do jubileu, e Cristo disse: hoje se cumpre isso diante de vós. Veja que Jesus então, Ele cumpriu o jubileu para a gente viver esse Isaías 61, o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, o ano do perdão, o ano da remissão. Nós estamos nesse ano, o ano aceitável do Senhor. 3 anos depois, Cristo vai para a cruz,
e cumpre literalmente esse ano de liberdade. Cristo lá naquela cruz nos libertou e nós estamos livres, glória a Deus. Não há mais necessidade de sermos libertos, porque nós fomos livres, aleluias. Muitas vezes nós perdemos a nossa liberdade porque nós não conhecemos as Escrituras. Então, ainda que somos livres, nós perdemos a liberdade justamente pelo motivo de não compreendermos as Escrituras. Então Cristo, Ele inaugurou ali o jubileu, e agora nós vamos fazer o paralelo do jubileu com o Pentecostes. Veja que o Pentecostes se dá 50 dias depois da Páscoa, e o jubileu é de 50 em 50 anos, quase 6 semanas, vai dar a 7ª quando desce o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e 50 dias depois vem o Pentecostes, que os judeus estavam reunidos lá em Israel, de todos os lugares do mundo, por causa da festa do Pentecostes, que é a festa das colheitas, é a entrega da lei, e eles tinham que vir a Jerusalém no mínimo 3 vezes por ano, ou se esforçar ao máximo para estar pelo menos uma, e eles estavam ali no dia de Pentecostes, e Deus escolheu esse dia dessa festa judaica para ser o dia que o Espírito Santo veio sobre a terra, 50 dias depois da Páscoa. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia e você abrisse em Isaías 61, Isaías capítulo 61. Então veja que nós estamos fazendo o paralelo aqui, ligando o jubileu com o Pentecostes. O jubileu é de 50 anos, e o Pentecostes aconteceu 50 dias depois da Páscoa, e nós vamos ligar então os fatos, os acontecimentos do ano do jubileu, esse 50º ano, ao evento da descida do Espírito Santo. Então, em Isaías 61, a obra de Cristo acontecendo o jubileu ali na íntegra. Isaías 61, a cruz foi o jubileu que inaugurou-se. Lá na cruz Jesus falou: agora começa um ano de liberdade, um ano de salvação, um ano de perdão de pecados, um ano de reino de Deus para quem crê. E Isaías 61 está falando do Messias sendo ungido. Então começa assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Veja a linguajar do jubileu aqui: abertura de prisão aos presos, proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, e se lhe dê uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então veja que todas essas palavras aqui, essas expressões foram retiradas de Levíticos 25, que é o ano do jubileu. E esse texto aqui de Isaías 61, 700 anos antes de Cristo, está falando de Cristo no seu ministério e na cruz. Então lá na cruz, Jesus, ele inaugurou esse jubileu para nós. Glória a Deus. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, o ano de vida de Deus para nós, de liberdade para nós, amém? Agora o Pentecostes, que 50 dias depois da Páscoa, aí você vai para Atos 1, é o jubileu que deve ser propagado. Então veja, que nós recebemos esse jubileu na cruz, ou seja, esse ano de liberdade, esse ano de prosperidade, esse ano de cura,
esse ano de paz, de restituição. Foi lá naquela cruz que nós recebemos tudo isso. Nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos abençoados. Nós fomos abençoados por Jesus naquela cruz. É fato isso. Tudo que se diz assim, você tem que buscar uma bênção, você tem que buscar essa bênção, não é o Evangelho, é a religião falando com a gente que a gente tem que buscar coisas que Cristo deu para nós. Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Amém? Se um dia você se pegar assim, nossa, eu preciso buscar uma bênção, você se repreenda, você diga, não, eu não posso anular a obra de Cristo, eu não tenho que buscar nada, Cristo já me deu gratuitamente todas as coisas, eu tenho que me apoderar, tomar posse e assumir que eu sou abençoado. Aí você alinha a sua cabeça. Quando você se pegar falando assim, nossa, eu preciso de um novo tempo, você se repreenda, porque você já está vivendo um novo tempo, Cristo está em você, você tem que assumir isso. A religião sempre vai dizer assim, nós precisamos buscar um novo tempo, uma nova estação, uma nova primavera, para a gente ficar buscando coisas intermináveis, para um vazio interminável, uma prosperidade que nunca vem, porque pode ver as pessoas que buscam prosperidade, nunca vem, eu já fui desse sistema, e a gente faz a campanha da porta aberta, a gente faz a campanha disso, a campanha daquilo, nunca vem a prosperidade. Por que ela não vem? Sabe por que ela não vem? Porque ela já veio, irmãos, ela já veio, a prosperidade já está em nós. Jesus inaugurou nossa prosperidade lá na cruz. Então você se repreenda quando você se pegar dizendo assim, nossa, eu preciso pedir muito perdão para Deus, porque eu estou muito falho e eu tenho que ficar pedindo perdão a todo tempo para Deus. Você se repreenda, porque Cristo morreu por nossos pecados e nos libertou dos nossos pecados. Assuma a tua santidade em Jesus Cristo, isso é jubileu. Agora, se a gente tiver a mente da religião, a gente começa a ler a Bíblia, a gente lê, por exemplo, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração. A gente vai ter essa mente aqui, ó, nossa, eu preciso buscar mais o Espírito de Deus, nossa, eu preciso dessa liberdade, e nós vamos nos comportar como se nós não tivéssemos isso, e aí você anula Cristo, você anula Jesus. Como que você anula Jesus? Quando você quer fazer alguma coisa que Cristo já fez, você diz assim, não, Cristo, o Senhor fez, mas a minha cabeça diz que eu tenho que fazer também, porque eu tenho que te ajudar, ou eu tenho que fazer alguma coisa para ter alguma coisa que o Senhor disse que eu tenho. Você anula Jesus, é Jesus que te deu, já é teu, você só toma posse, você só assume e diz, eu sou assim, do jeito que Cristo disse que eu sou. Amém? Quantos entenderam? Agora olha só, então o jubileu lá na cruz foi inaugurado e nós estamos nesse ano. O Pentecostes já é o jubileu para a gente propagar, nós precisamos falar disso, mas veja que tem os estágios. Primeiro você precisa acreditar que você está no jubileu, e você tem que crer que você está vivendo isso e começar a assumir e confessar a verdade, para que depois você possa viver o Pentecostes, porque o Pentecostes é o jubileu para a gente propagar ele, para a gente falar para as pessoas o jubileu. A cruz é o jubileu para nós, a nossa liberdade, a nossa prosperidade, a nossa bênção, a nossa saúde, a nossa paz interior, a nossa restituição, nossas famílias restauradas, isso é cruz. Agora Pentecostes é você falar disso para os outros. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não sei, ou que eu me confundo ao saber? Eu primeiro preciso assumir, depois eu preciso viver o Pentecostes. Antes de viver o Pentecostes, eu tenho que viver a cruz. A cruz é para mim, o Pentecostes eu recebo para os outros. Então veja aí Atos 1:8, glória a Deus. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que o Pentecostes então, é para a gente anunciar,
A cruz é para a gente receber. Você recebe na cruz. E no Pentecoste você anuncia o que você recebeu. Então veja, irmão, a confusão que existe. Por que as pessoas não conseguem viver a vida cristã? Porque elas querem ficar ouvindo de Apocalipse, de futuro. Mas o que a gente precisa entender é a cruz. A cruz é o assunto mais importante das Escrituras. E depois que a gente entende a cruz, a gente pode viver o Pentecostes. Porque a cruz é pessoal, é para mim, a minha salvação, a minha prosperidade, a minha bênção, a minha posição em Cristo. Mas o Pentecostes é para que eu saia dizendo, anunciando, falando, sendo testemunha de Jesus, do jubileu. Primeiro eu recebo o jubileu para mim, depois eu passo o jubileu para os outros. O Espírito de Deus então vem para a gente propagar esse ano de liberdade aos cativos. Então, a cruz, você pode anotar isso aí para você, a cruz é o jubileu que foi feito, Jesus fez lá, está feito, está pago, não é? Nós falamos tetelestai, está pago, Jesus já fez, glória a Deus por isso. Gente, antigamente eu ficava assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, e hoje eu não penso assim, hoje eu penso diferente, hoje eu penso assim, eu preciso andar naquilo que está feito, eu preciso viver aquilo que já foi feito, eu preciso caminhar num caminho que já foi inaugurado por Jesus. Eu não quero mais fazer, eu quero andar naquilo que está pronto. Então isso é o jubileu feito, Jesus fez esse ano aceitável, esse ano de liberdade, o Yovel foi tocado. Agora o Pentecostes é o jubileu feito para todos. Então Pentecostes é o ano de liberdade anunciado por pessoas que receberam a cruz, receberam um jubileu pessoal, receberam o entendimento da salvação, receberam o entendimento da bênção, receberam o entendimento da graça, e agora eles podem viver o Pentecostes. Só vivemos o Pentecostes se nós compreendermos a cruz. É por isso que as pessoas falam em línguas hoje e chegam à conclusão assim: eu falo em línguas, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu sou pentecostal, porém quando eu leio o livro de Atos, eu não vejo na minha vida o mesmo poder que havia nos discípulos para viver o cristianismo, porque eu vivo de altos e baixos, eu vivo angustiado, eu vivo feliz, as circunstâncias me mudam. Veja, os discípulos, as circunstâncias não mudavam eles, eu me abato com coisas que eu não deveria me abater, e eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Sabe por quê? É batizado com o Espírito Santo, mas não entendeu e nem procurou entender a cruz. Nós precisamos entender a cruz, para depois, de feito em nós, a gente ser usado para ser feito nos outros. Então Deus faz em nós, e nós através de Deus fazemos nos outros viver o seu jubileu pessoal também. Então veja que a trombeta, né, o Yovel, lembra o que eu falei do shofar e do Yovel? O shofar era uma trombeta de metal, de prata, de bronze, mas o Yovel é uma palavra que também significa trombeta, mas era feita de chifre de carneiro, representando que para acontecer o jubileu tinha que morrer um animal, para isso tinha que ser derramado sangue, e isso fala de Jesus, que ele teve que derramar o sangue. Olha só, lá naquela cruz, Jesus, ele deu um brado, ele aspirou, ele deu um brado e entregou seu espírito. Era a trombeta sendo anunciada. É ano de salvação, é ano de graça, é ano de verdade, é ano de jubileu. Agora no dia de Pentecostes, olha que doido isso aqui, Atos 2, Atos 2, 2, então veja que Jesus disse: eu subo para o céu, vocês fiquem em Jerusalém, esperem o
Pentecostes, vocês já receberam o jubileu pessoal, agora vocês vão receber uma capacitação espiritual para passar o jubileu para frente, para falar desse ano que eu inaugurei, e eu dei para vocês esse ano, e vocês estão vivendo esse ano de liberdade, de paz, de graça. Não era para ninguém de nós sermos oprimidos pelo diabo, irmãos, era para nós oprimirmos o diabo, mas primeiro a gente tem que passar pela cruz, depois pelo Pentecostes. Olha só, a trombeta então, o iovel soava, Jesus também na cruz, ele gritou ali, e aqui ó, de repente, Atos 2:2, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja, que veio um vento, que foi um sopro muito forte. Na minha Bíblia aqui está muito forte, na Thompson, mas eu estava lendo em outra Bíblia, estava veemente, impetuoso. Então, eu li muito forte aqui, mas na minha cabeça está veemente e impetuoso. Mas veemente e impetuoso tem esse sentido de ser muito forte, de ser agressivo. Agora veja se não está falando então do sopro do sacerdote no iovel, quanta força ele não tinha que fazer para sair pelas ruas de Israel, anunciando, soprando. Ele não dizia é ano de jubileu, ele simplesmente soprava, e quando o som era emitido, as pessoas que ouviam já sabiam, é ano de liberdade, eu estou livre, eu não preciso ser mais servo de fulano, eu não preciso mais viver trabalhando para cicrano, eu posso recuperar minha terra de novo, eu sou perdoado das minhas dívidas, eu posso voltar para minha casa, eu posso ter paz, eu vou ser curado esse ano. Só de ouvir o barulho do sopro do sacerdote, dos sacerdotes. Agora olha, no dia de Pentecostes, soprou um vento muito forte, e eles ouviram esse vento, era veemente, impetuoso. Então veja que está escrito aqui que veio do céu um som. Olha, eles ouviram o som do Espírito soprando, como o sacerdote soprou, como Jesus soprou. Então, o jubileu para o povo de Israel prefigurava Jesus. Jesus vem e cumpre o jubileu, e agora no dia de Pentecostes o Espírito sopra a trombeta para a gente poder anunciar a palavra de Deus. É ano da gente anunciar a palavra de Deus, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Olha o plano de Deus, a gente passa pela cruz. Entende a cruz, irmão? Entenda a cruz. Depois da gente passar pela cruz, a gente recebe o Pentecostes, ou seja, primeiro a gente recebe o som de Jesus nos libertando, depois nós recebemos o som do Espírito para a gente libertar os outros. Glória a Deus. É o jubileu, Pentecostes é o jubileu para propagar. Aí então, os sacerdotes, eles tocavam a trombeta por toda a terra. Veja, já pensou em Israel? Eu não saberia se eu tivesse, por exemplo, feito durante 50 anos, eu fiz um monte de coisa errada, eu perdi a terra que meu pai deu para mim, eu tive que me vender para o fulano que trabalhar para ele, vendeu meus filhos também para trabalhar para ele. Poxa, aí de repente, e eu ouço a trombeta, e o dono das terras e o meu dono diz assim: é ano de jubileu, não tem como eu te prender aqui, você está livre, você pode voltar para a sua terra, a terra não é mais minha, a terra volta a ser tua de volta, e você estava devendo para mim, mas é ano de jubileu, você está perdoado. Meu Deus do céu, que coisa seria essa emoção de ser perdoado e de voltar ao estado original de novo, simplesmente porque o sacerdote passava tocando a trombeta, ou seja, todo Israel era
inflamado, todo Israel ouvia o som desse ovel. Agora olha só, Atos 2:2 aqui. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Se o som da trombeta do Iovel, ele se espalhava pelos 4 cantos de Israel, o som do Espírito Santo no dia de Pentecostes encheu toda a casa. Veja, que agora aqueles homens que tinham recebido uma experiência pessoal com Cristo, Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo. Eu acho que Deus tem alguma coisa com sopro, né? Porque Deus, Gênesis 2:7, soprou em suas narinas. No hebraico, soprar ali tem um sentido de, como se fosse numa trombeta também. É o mesmo esforço que um homem fazia para soprar uma trombeta, é o esforço que Deus fez, se eu posso dizer assim para vocês entenderem, não que Deus se esforça, mas é o esforço que Deus fez para soprar no homem. O homem perde o sopro, Cristo vai, morre na cruz, ressuscita e diz para os discípulos: receba o Espírito Santo, e Cristo sopra de novo, e a palavra tem o sentido também de soprar ali. Cristo sopra nos discípulos, de soprar como uma trombeta, e agora no dia de Pentecostes vem um vento como uma trombeta, e enche a casa inteira. Então olha só, que quando Jesus soprou nos discípulos, Jesus estava dizendo assim: tudo que eu fiz na cruz, através do meu sopro, entra dentro de vocês. Agora veja que o sopro do Espírito aqui no dia de Pentecostes não encheu os discípulos, encheu a casa, porque os discípulos já estavam cheios, encheu o ambiente, saturou o lugar ficou cheio, repleto, saturado, preenchido, completo, o lugar ficou pleno. O Espírito soprou ali e encheu toda aquela casa. Porque agora aquele vento não era mais para os discípulos. O vento que Cristo soprou é para os discípulos, mas o vento do Espírito que encheu toda a casa não era só para os discípulos, e por isso encheu a casa e não encheu eles, porque eles já estavam cheios. Era para todas as nações: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus, irmãos. 2 sopros aí, o de Jesus dizendo: tudo que eu fiz na cruz, o jubileu é teu, receba. E o Pentecostes, o vento que encheu a casa, dizendo assim: agora vocês vão e falem aos outros desse ano que vocês estão vivendo, é um ano de liberdade, e libertem os outros, porque é como se o Espírito Santo tivesse dado uma trombeta para cada um desses discípulos, e cada um desses discípulos se tornaram naquele sacerdote que saía pelas terras de Jerusalém, de Israel, gritando liberdade, através do sopro. Então veja, que o jubileu, ele era uma ordem divina. Se alguém não cumprisse o jubileu, ia ter problema muito sério em Israel. Os engraçadinhos: não, vou ficar 2 anos sem plantar, sem colher. Deus deu ordem, era uma ordenança perpétua, tanto que isso vai acontecer no milênio em toda a terra. O milênio vai ser sobre esses moldes, os 1000 anos de paz de Cristo. Vai ter que descansar a terra, e no 50º ano vai ter que descansar 2 anos. Era uma ordem divina que tinha que ser cumprida à risca. Agora veja aqui que Atos 2:2 de novo, eu queria que você lesse Atos 2:2 de novo. De repente, sabe, esse de repente aqui era igual, é tanto jubileu esse negócio aqui, irmãos, que o linguajar de Lucas, e olha que Lucas não era um hebreu, um judeu, um israelita. Lucas era um grego. Ele não tinha como Paulo assim aquela ciência aprofundada do judaísmo, do Pentateuco. Mas quem está escrevendo em Lucas é o Espírito de Deus. E Lucas não sabe o que está fazendo. Lucas não sabe
que ele está escrevendo igual o que Moisés escreveu do jubileu, porque é o Espírito de Deus dando aqui para Lucas a inspiração. E de repente, é como no ano, quando acabava o dia do perdão, o Yom Kippur, acabava, o sacerdote entrou no Santo dos Santos, fez sacrifício por si mesmo primeiro, fez pelo povo. Deus respondeu que aceitava o sacrifício anual do dia da expiação, o dia de expiar, o dia de cobrir o pecado. E aí de repente os sacerdotes pegavam e começavam a tocar o Yovel. É tipo isso aqui, de repente vem o Espírito e toca agora, porque agora o que Cristo fez na cruz tem que ser propagado para todo lugar. Então era uma ordem divina, e olha só, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, o que é veemente e impetuoso? É autoritário, é poderoso, é irresistível, veemente, que tem ímpeto, muito forte. Assim como o mando de Deus, a ordem de Deus, tem que ter o jubileu. O vento veio e disse: agora vocês vão sair e vocês vão pregar para todos os lugares que vocês forem. Esse evangelho tem que ser pregado, esse vento tem que sair daqui dessa casa agora, e a partir de agora esse vento tem que se espalhar para todo rumo, para todo canto, porque vocês já foram abençoados e agora abençoem os outros. Glória a Deus. Nós já fomos abençoados, amém? Agora, irmãos, abençoe os outros. Então olha só, que ele tinha que tocar a trombeta pela terra toda. Josué dividiu a terra. Se você ler o livro de Josué, do capítulo 13 em diante, você vai ver Josué dando pedaços de terra para as 12 tribos. Essas 12 tribos iam e sortearam essas terras entre as famílias de cada tribo, e os sacerdotes eles tinham que passar pelas 12 porções de terra: Naftali, Zebulon, Aser, Gade, Judá, Benjamim, e tocando Yovel, porque Israel estava prefigurando o mundo ali, e o sacerdote estava prefigurando o Cristo, e o sacerdote estava prefigurando a igreja, de pregar o evangelho, a trombeta. Então se você pegar lá em Marcos, eu queria que você fosse para Marcos, que é bom a gente ler, né? A gente tem na cabeça, mas quando a gente lê, eu não sei se você é assim, parece que eu cumpri um chamado quando eu leio, mesmo que eu tenha na cabeça. Marcos 16:15. Vamos acelerar que eu vou falar rapidinho. Marcos 16:15, eu vou ler aqui. Olha só o que diz Marcos 16:15. Você volta para Atos 2:2, depois que a gente vai continuar lá em Atos 2. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então, ide. Recebeu o teu jubileu? Você recebeu o teu jubileu? Recebi, fui salvo, estou no ano aceitável do Senhor, recebi todas as bênçãos que Ele me deu, entendi, assumi, não estou religioso, estou em Cristo. Opa, então vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Então a igreja foi chamada para receber primeiro Cristo e depois tocar a trombeta. Pregue o evangelho é como se estivesse dizendo: toque a trombeta da cruz. Então nós fomos chamados, irmãos, e se você não faz isso, se você não toca a trombeta da cruz, você precisa voltar para a cruz lá, entender a cruz, para depois você chegar no Pentecostes, para você tocar a trombeta do Pentecostes. Então olha só, o 50º ano era separado para a libertação, para a liberdade, né? O ano aceitável do Senhor.
o ano de poder. Não tinha, os poderosos tinham que render. Já pensou aquele cara que tinha pegado durante os 50 anos, tinha pegado a terra do Joaquim, tinha pegado a terra do João, tinha pegado a terra do Manuel, 50 anos depois ele tinha que devolver as 3 terras, não tinha dessa, os poderosos tinham que se render, eles tinham que devolver. Eu não vou devolver porque eu comprei de você. Não, é o jubileu, a trombeta tocou, se você não obedecer, você vai ter sérios problemas. Ou seja, era um ano declarado de libertar as pessoas, de trazer salvação para as pessoas. Agora eu queria que você fosse para Romanos, fica com o seu dedo aí em Atos, Romanos 1, Romanos é depois de Atos, muito fácil, e a gente precisa ler também, ainda que vocês tenham na mente decorado, a gente precisa estar sempre lendo. Romanos 1, 16, glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Glória. Você já passou pela cruz, então você está no Pentecostes, o jubileu, para ser falado aos outros. Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do Evangelho. Glória a Deus. Não me envergonho do Evangelho, olha que maravilha, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois é o dunamis de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Rapaz, aquela trombeta do Iovel tinha um poder, eles ouviam, tinham que obedecer. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, para restituir, para trazer de volta ao reino. E quando o Evangelho é ouvido, é como se fosse a trombeta do sacerdote do Iovel sendo tocada. Então olha como que tem paralelo. Agora olha o jubileu, aí você vai para Atos. Jubileu é dívidas canceladas, nós exaustivamente falamos disso no outro estudo, né, que jubileu é dívida cancelada, é dívida que foi paga, é perdão jubileu. Agora olha em Atos 2, 38, no discurso do dia de Pentecostes. Atos 2, 38 é o discurso do dia de Pentecostes. Diz assim, Atos 2, 38. Olha o paralelo. Lucas não sabia o que ele estava fazendo, mas o Espírito de Deus estava guiando Lucas a mostrar que o que aconteceu na cruz e no Pentecostes era o que Deus tinha prefigurado lá no jubileu, lá povo de Israel, no deserto. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, arrependei-vos. E arrepender significa metanoia, mudança de mente, mudança de curso, mudança de caminho. Era o que acontecia no Iovel. Tocava a trombeta, eles mudavam tudo em Israel, mudava o caminho, mudava as posses, mudava tudo. Eles eram perdoados. Arrependei-vos, mude de caminho, para que os pecados sejam perdoados e vocês recebam o Espírito Santo, vocês recebam o reino de novo, vocês voltem para a terra de vocês novamente. Meu Deus. Agora você pega aí Atos 2, aí no discurso de Pentecostes, no dia do Iovel, no dia do jubileu, esse ano do jubileu, os servos eram libertos. Então começava os 7 Shemitás, começava um novo ciclo, primeiro Shemitá, segundo Shemitá. No segundo Shemitá, 14 anos depois, o João perdeu sua terra. No terceiro ciclo do Shemitá,
21 anos, ele se vende como escravo para o fulano. No 7º Shemitah, daqui um ano acontece o jubileu. No 50º ano, esse homem tem que ser livre de novo e tem que voltar para sua terra. Por isso que é chamado ano de liberdade. Agora olha só o que Pedro disse aqui em Atos 2, no discurso do Pentecostes, no dia de Pentecostes, no versículo 2:17: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então veja que o Pentecostes, ele não faz discriminação, todos iam receber o Espírito, até servos e servas, dizendo: vocês estão livres, não há mais prisão alguma, vocês podem voltar àquilo que Adão perdeu o sopro, que Adão perdeu, vocês recebem de volta aqui, se vocês se arrepender, vocês recebem, vocês se tornam livres. Agora, veja só, no dia, quero que você pegue em Atos 4, 32, olha como a igreja de Atos estava vivendo esse tempo, porque terras eram devolvidas, né? No 50º ano as terras eram devolvidas e voltava para o seu estado original, a sua posse original, para poder plantar de novo, para poder colher de novo e vender de novo. Todo mundo podia fazer isso no 50º ano. Então voltava a ter essa comunhão, voltava a ter essa propriedade, essa posição de ter terras. Agora Atos 4, 32, eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. O que o Espírito de Deus fez na igreja de Atos foi algo tão grande que ninguém dizia assim: essa casa é minha, ó, esse terreno aqui é só meu. Gente, sem saber, eles compartilhavam seus bens. Ou seja, no tempo de Jesus lá, era impossível fazer o ano do jubileu, porque Israel estava sob o domínio de Roma. Não eram os judeus que comandavam Israel, era o Império Romano que comandava. Então eles não faziam mais o jubileu, mas a igreja que recebeu o Espírito Santo, eles compartilhavam tudo que tinham. Meu Deus do céu, irmãos, ninguém dizia: isso é meu, isso é só meu, não é de mais ninguém. Não, isso aqui é meu e é de quem precisar. Ou tenho 2 casas. Ah, você tem 2 casas, eu posso alugar uma. Não, eu não vou alugar, eu vou dar essa casa aqui para o irmão que não tem casa. Olha só, voltava a ter de novo essa organização de prosperidade, porque os pobres na igreja de Jerusalém, aqui na igreja de Atos, depois do Pentecostes, eles passaram a viver esse princípio de compartilhar as coisas, de dar as coisas que eram deles, já não era mais deles. Gente, uma das provas que você se converteu mesmo é que você não é mais dono de nada. Isso é uma prova que você nasceu de novo mesmo, e que o Espírito de Deus veio e você entendeu o propósito. Agora olha que doideira, né? A igreja hoje está pregando para prosperar, fazer montantes de dinheiro, montantes de casa, disso, daquilo. E a igreja de Atos foi diferente. Eles dividiam a prosperidade que eles tinham.
Ou seja, o irmão dava uma casa para o outro, dava o terreno para o outro. Poxa, o irmão tinha uma coisa, dizia, isso aqui não é meu não, é teu, eu tenho 2, toma um para você. Isso é coisa maravilhosa, é só o Espírito de Deus pode fazer. Mas para o Espírito de Deus fazer um negócio desse, sem entender a cruz, é impossível viver o Pentecostes. O Pentecostes é compartilhar aquilo que nós temos, uns com os outros. Isso é a vida da igreja. A vida da igreja, né, no jubileu não podia cobrar juro, emprestava dinheiro para irmão, não pode cobrar juro. Né, agora, aqui na igreja de Atos, as pessoas davam umas para as outras. Não só dava para os apóstolos, davam uma para as outras, ficava distribuindo o que tinham. Olha que doideira é essa. O jubileu, eu queria que você ficasse aí também em Atos 4, é júbilo, né? A gente pegou essa palavra jubileu, e aqui para o português significa júbilo, significa alegria, significa tanta coisa. Aqui para nós é um negócio de satisfação. E olha só o que diz aqui, Atos 4, 33, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus. E eu vou repetir esse versículo aqui. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Olha o que eles pregavam, a ressurreição. E em todos eles havia, em todos eles, quando eu leio Atos eu fico admirado com isso. Não é em quase todos, em todos eles havia abundante charis, abundante graça. Então veja, que é ano de alegria, é tempo de alegria. E olha só, eu quero que você pega 2,46 aí, Atos 2,46. Pentecostes é júbilo. Eles estavam vivendo Pentecostes, vivendo num tempo de alegria extraordinária. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Com quê? Alegria e pureza de coração. Glória a Deus. Então veja que o Espírito Santo é alegria para nós, é graça. Gente, a gente precisa rever, assim, a gente precisa rever o conceito de ser cheio do Espírito Santo na igreja, principalmente nós, que somos pentecostais. Porque nós que somos pentecostais, a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é pular, é dançar no Espírito. E não é. Esse povo aqui estava sendo perseguido de A a Z. E quando você vai ler, diz, eles estavam cheios de graça, eles comiam com alegria e singeleza de coração, eles eram puros de coração. Era uma alegria que, gente, e não era o capitalismo, por que eles não viviam o capitalismo? Eles dividiam o que tinham. O cara tinha 2 casas, dava uma para o outro. O cara tinha 2 calças, dava uma para o outro. Ou seja, eles não ficavam juntando para si mesmos. Eles não tinham essa pressão de, nossa, meu guarda-roupa tem que estar cheio, minha sapateira tem que estar cheia, minha conta no banco tem que estar gorda, aí Deus está comigo. Eles tinham outro tipo de vida. E ao contrário, eles viviam desprovidos desse tipo de prosperidade que é represa. Eles viviam numa prosperidade que era rio, liberando. E olha só, eles tinham júbilo, muito júbilo. Agora olha só, Atos 2, 21. Jubileu é ano de trazer de volta o que foi perdido. Tudo que foi perdido no jubileu tinha que ser trazido de volta. Atos 2, 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe que a palavra salvo aqui no grego é soteria? Soteria, que quer dizer, o que o jubileu estava ensinando é libertação, é paz, é cura interior e é vida eterna
Ou seja, é trazer de volta o que Adão perdeu, é trazer o céu de volta para nós. Você não precisa ir para o céu para você estar no céu, o céu já está em você, porque Jesus já está em você, e o céu é Jesus, glória a Deus. Olha só, Atos 2:39, Atos 2:39, todo homem voltava para sua propriedade, todo homem voltava no dia do jubileu, no ano do jubileu, todos os homens tinham que voltar, estava escravo, estava servo, estava funcionário de alguém, porque não administrou bem durante seus 50 anos, se endividou, se vendeu, vendeu família, todos tinham que voltar. Atos 2:39, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Todos recebem agora o Espírito Santo, e volta o reino para nós de novo. Todos, você e eu, somos cidadãos do reino. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas isso aí é só uma parte. Nós somos o próprio reino de Deus na terra. Foi trazido para nós o reino. Glória a Deus. Agora olha que o jubileu ninguém podia trabalhar, o jubileu ninguém podia plantar, colher. Era um ano de descanso para a terra, era um ano de descanso para todo mundo. A terra tinha que descansar, você não tinha que jogar semente, você não tinha que arar, era descanso. E olha o que o Espírito de Deus é. Isaías, queria que você fosse para Isaías. Fica com o seu dedo em Atos. Isaías. Isaías 28:11. Jubileu é descanso de obras, ou glória a Deus. Estava prefigurando o que Cristo ia fazer. Cristo trabalhou por nós, e nós entramos no ano do descanso. Hoje nós estamos vivendo o ano do descanso, e o Pentecostes é pregar esse ano de descanso. E olha só o que é o Pentecostes para nós. Pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha Deus falará a esse povo. A gente canta um hino assim do ouvir e crer. Por lábios gaguejantes e por língua estranhas falarei, dizendo: este é o descanso. Versículo 12, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Olha, Isaías está falando de falar em línguas, que Deus ia falar por lábios gaguejantes e por línguas estranhas, como falou no dia de Pentecostes para aquelas nações todas que estavam ali, dizendo que era o descanso. Agora, experiência minha pessoal é que toda vez que eu falo em línguas, não falo em línguas no culto, mas toda vez que eu paro, venho aqui para a igreja e eu falo, eu vou orar em línguas, e eu posso estar desanimado, entristecido, sentimento ruim, pressionado, oprimido. Se eu falar em línguas mais de 20, 30 minutos, aquilo some. Tem um descanso em nós. Tem um descanso muito grande. Você se torna renovado de novo. Eu digo assim, né? Eu vejo pessoas dizendo assim, cada um é cada um, irmão. Eu respeito cada um, aí você respeita o que eu vou falar agora. Nossa, eu preciso espairar a cabeça, preciso pescar, preciso espairar a cabeça, preciso viajar para a praia, espairar a cabeça, preciso... Irmãos, a gente não precisa gastar dinheiro para ter descanso, não. Só você falar em línguas, você vai ver o descanso que você vai ter dentro de você. Você não precisa ir pescar, você só vai pescar porque você está descansado. Porque quem cristão faz um troço desse... eu estou muito estressado, eu preciso pescar. Está fora de Jesus, porque a gente tem que pescar porque a gente está descansado. Não é pescar para descansar. Eu odeio pescar, estou dando exemplo.
Mas você tem que ir lá para o shopping não para espairar a cabeça. Você tem que ir para o shopping porque você está livre, você está liberto, você está feliz, você está realizado, não para chegar lá e se realizar com aquilo. A gente não precisa dos meios que o mundo tem para viver um equilíbrio, para espairecer, para descansar. Porque o Espírito que está em nós é um Espírito que nos faz descansar. A obra de Jesus em nós nos descansa. O jubileu pessoal é um descanso, e o jubileu, quando a gente anuncia, é um descanso maior ainda. Quantas vezes a gente vai pregar para alguém, a gente vai orar, impor a mão em alguém, a gente vai dar uma palavra para alguém, e a gente está moado, e aquilo que a gente falou, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente orou para os outros, reverberou em nós, e a gente foi curado, e você sai mais abençoado do que a pessoa que você orou, aconselhou, porque você está vivendo descanso. Quando a gente prega a palavra, a gente está vivendo o descanso de Deus. Glória a Deus. Agora, o ano do jubileu era um ano santo. Santo. Não tinha concessão de viver qualquer outra coisa que não fosse a Torá e a oração. Eles viviam separados do mundo. Eles viviam separados. Israel já devia viver separado já normalmente, mas o jubileu, eles tinham que viver com mais intensidade isso ainda. Olha a igreja de Atos, Atos 2, você pega Atos 2, 43, em cada alma havia temor. Gente, em cada alma, em cada psique aqui, em cada sentimento, havia temor. Agora eu fico admirado com Lucas ter falado alma aqui, porque se ele tivesse dito assim, ó, em cada espírito havia temor, eu ia dizer, é lógico, nós nascemos de novo, o temor está no nosso espírito, mas ele não fala espírito, pneuma, ele fala psique, alma, porque ele está dizendo assim, que a vida do espírito era a vida da alma daquela igreja, porque muitos de nós vivemos uma vida na alma fora da vida do espírito. Nosso espírito tem uma vida para viver, mas a gente vive a vida da alma como mundo. E aí Lucas escolheu essa palavra alma aqui, para dizer que a vida da alma deles havia temor, ou seja, havia um respeito, uma santidade, eles tinham no sentimento deles, de honrar a Deus, de honrar a Deus. Hoje, as pessoas estão falando assim, Deus me conhece, Deus conhece meu coração, Deus sabe o jeito que eu sou, eu vou fazer isso mesmo, eu vou beber mesmo, eu peço perdão para Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu peço perdão para Deus, eu vou faltar do culto mesmo, depois eu peço para Deus, porque está vivendo a vida da alma fora da vida do espírito. Em cada alma aqui havia temor, havia santidade em cada alma, eles tinham conseguido passar a vida do espírito deles, que tinha nascido de novo, para a vida da alma deles, que não tinha nascido, mas eles tinham reeducado a alma deles, ao ponto da alma ter respeito absoluto por Deus. Agora você continua aí, em Atos, jubileu, cada um voltando para sua família, para estar junto, jubileu era isso, voltem todos, marido não pode ficar longe da mulher, mulher não pode ficar longe do marido, filhos não podem ser criados longe de pai e mãe. Jubileu era isso, para com isso, voltem todos para a terra, para a casa de vocês, para a família de vocês. Agora olha o que é Pentecostes, olha só como começa o Pentecostes, Atos 2, 1 fala assim, aproximando-se, Atos 2, 1, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Vocês lembram que eu ensinei uma vez que reunidos é unidos duplamente, reunidos no mesmo lugar? Veja que Pentecoste então, essa unidade muito grande, não pode ter divisão, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aí eles recebem o Espírito Santo,
Aí o testemunho é Atos 2:42. O testemunho da igreja é Atos 2:44, diz assim. Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos. Meu Deus. Glória a Deus. E tinham tudo em comum. Eu fico admirado com isso aqui, irmão. Que até hoje eu não consigo entender isso. Assim, eu entendo com a cabeça. Mas olha, desde 94 eu sirvo a Deus. Eu nunca presenciei um movimento desse aqui, ó. Tipo assim, que todos os que criam estavam juntos. Até aí tudo bem. Juntos. Agora tinham tudo em comum. Aí já é uma coisa assim que é de uma vida do espírito na alma que é fora do sério, porque ter tudo em comum significa dizer que eles eram harmoniosos em tudo. Eles eram diferentes, mas as diferenças, ao invés de os separarem, os completavam. Tinham tudo em comum. Agora, olha o 46. Olha só, jubileu é famílias reunidas, é reunião, é estar junto. Olha só o que eu estou lendo aqui da igreja de Atos. Perseveravam unânimes, todos os dias no templo. 3.000 pessoas, irmãos, perseveravam unânimes, todos os dias no templo. Ou seja, não tinha culto de quarta, sexta e domingo nessa igreja aqui. Todos os dias. E partiam o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Olha, jubileu não é isso? É famílias voltando, não vai trabalhar, vai ficar em família, vai ter mais tempo com a família, vão ser mais unidos. A igreja se tornou uma família tão grande, essa primeira igreja aqui, que eles comiam de casa em casa, e juntos. Então, olha agora, eu queria que você fosse para o 4, né? Jubileu é comer. Dá glória a Deus aí agora, jubileu é comer. Por isso nós vamos comer daqui a pouco. Sabe por quê? A gente comendo junto, a gente vai pegando mais comunhão com o outro. E a igreja não pode ser assim, ó. Eu sei que hoje uma irmã falou assim para mim, ó. Ela era daqui de Olímpia, ela foi para Rio Preto, aí quebrou o carro dela, daí ela teve que vender o carro, ela está de a pé, a igreja que ela estava indo é muito longe, ela está passando dificuldade um pouco, ela não está conseguindo ir, ela ficou 2 meses sem ir na igreja, ela falou assim, ó, ninguém me mandou uma mensagem, eu estou no grupo das igrejas, assim, aqui em Rio Preto é assim, é cada um por si, Deus por todos, acaba o culto, ninguém dá a mão para ninguém. É meio estranho as coisas aqui assim, não é igual aí em Olímpia, que acaba o culto, tem vez que 11 horas da noite tem gente aqui papeando, conversando. Rio Preto está assim, ninguém foi atrás dela, ninguém dá a mão, ficou 2 anos quase na igreja, ninguém conhece ela, e ninguém tem comunhão com o outro, cada um por si, vão lá para cantar para Deus, ouvir uma palavra e vão embora. Igreja não é isso, irmão, igreja é comunhão com os outros. Então olha só, Atos 4:35. Não, vamos começar do 34. Porque no jubileu todo mundo tinha que comer bem. Não havia entre eles necessitado algum. Glória a Deus. Olha, 3. Aqui já tem 8.000 pessoas a igreja. Aqui no 4:34 aqui, a igreja está contando com 8.000 pessoas. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, olha que doideira, gente, eu fico doido com esses relatos, vendendo-as, eles vendiam as casas, traziam o preço do que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos, e distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Ninguém tinha problema financeiro. É jubileu de A a Z. Porque pensa bem, qual que é a nossa mente hoje? Você tem 2 casas, eu quero ter 3, eu quero ter 4, eu quero ter 5.
Qual que é a tua mente tendo um carro? Eu quero ter um mais novo, eu quero ter 2. Qual que é a tua mente tendo um terreno? Eu quero ter 3 terrenos. Olha a mente dessa igreja. Eles vendiam o que tinham. O excesso, eles vendiam. Não, nós temos uma casa, nós vamos viver bem. Olha, eles se acomodavam a viver uma vida de graça e paz, com humildade, sem querer ter um monte de coisas. E quem tinha muito, vendia, dava para os apóstolos. Os apóstolos não tinham que fazer aquele dinheiro todo. Tipo, vamos dar exemplo aqui, que amanhã entra 200 mil reais na igreja aqui. Não tem muito o que fazer com 200 mil reais aqui na igreja agora. A gente não tem nenhum projeto assim mirabolante de fazer uma outra coisa. O que eles faziam? Vamos distribuir com os pobres, vamos ver quem precisa de um carro, quem precisa disso. Eles viviam essa vida assim. Então não tinha necessitado, por causa dessa generosidade. As pessoas hoje não estão entendendo nada, porque elas nem ofertar, elas ofertam na igreja. Vê bem, esse ano inteiro teve gente que nunca trouxe nada para a igreja. Talvez não tenha, não. Deus dá semente para a gente plantar. Senão Deus não é Deus, porque se Deus quer que a gente prospere, e a nossa prosperidade está atrelada a plantar, Deus tem que dar semente para nós plantarmos. As pessoas estão comendo a semente que Deus deu, estão gastando com outras coisas. Gente, a nossa prosperidade não está em a gente ficar juntando, está em a gente semear, uns para os outros, e no reino, uns para os outros, uns para os outros, e no reino, amém? Quem você já presenteou esse ano, que não é teu parente? Quem você já deu um dinheiro esse ano que não é teu parente? Você deu para fulano aqui da igreja, ou para alguém, você falou, vou dar aqui esses 150 conto aqui pro João, sei lá, eu vou dar para ele, eu vou deixar ele feliz esse mês, talvez 150 reais para ele, vai ser uma bênção tão grande. Ou as pessoas hoje não têm mais essa mente de pensar assim, elas estão assim orando, Deus, manda alguém me dar dinheiro, mas elas nunca tiveram a mente de dizer assim, Deus, me usa para eu ser alguém para dar dinheiro para outros. Era a mente dessa igreja, é a mente do Pentecostes essa, irmãos. Nós precisamos viver esse Pentecostes, de semear uns para os outros, de semear no reino, de dar isso. Então, estou acabando, concluindo. Eu quero que você vá aí para Atos 2. Atos 2. Jubileu era ensino da Torá o ano todo. Tocou a trombeta. Gente, tem que aprender a palavra. Então tocava a trombeta. Vamos aprender o ano todo de descanso. Para quê? Para pegar a Torá, para ir aos lugares que ensina e aprender. Olha só o que é Pentecostes, Atos 2, 42, e perseveravam, e o que? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, glória a Deus. Sabe que tem 2 palavras para perseverar no grego, uma é insistir, e batendo, até conseguir, é cansar, levantar e de novo até conseguir. Essa palavra, nesse sentido, ela está lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, ali está dizendo que aquele que insistir até o fim, aquele que com todas as forças, porque o diabo quer tirar a nossa salvação, o mundo quer tirar a nossa salvação, vai receber a salvação, mas aqui não tem esse sentido, perseverar aqui tem um sentido de ansiedade, de ser ansioso, de por exemplo, nossa, eu não vejo a hora de ter outro estudo como esse. Perseverar tem um sentido de ansiedade aqui. Eles tinham ansiedade pela doutrina dos apóstolos. Eu não vejo a hora de comer junto com os irmãos. Eu não vejo a hora de ter comunhão de novo com os irmãos. Eles tinham a ansiedade de estar de volta fazendo a mesma coisa que eles já tinham feito. Então olha só, jubileu é comunhão de famílias. Atos 2,42 de novo, vamos ler Atos 2,42 de novo. E perseveravam, eu já expliquei que é ansiedade, no original tem um sentido de ansiedade, de vontade, de desejo de fazer uma coisa que você já fez, ou seja, eles perseveravam em ouvir a doutrina, na comunhão, certo?
na comunhão, ou seja, jubileu é comunhão de famílias juntas, na comunhão, na koinonia aqui no grego, no vínculo. Koinonia tem um sentido de ter vínculo um com o outro, eles perseveravam em querer estar junto um com o outro. Agora aí também, jubileu era comer todos. Atos 2,42 de novo, vamos ler de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só, jubileu é leitura de Torá, eles começaram a doutrina dos apóstolos. Jubileu é comunhão, né, de famílias, na comunhão. Jubileu é comer todos igualmente, no partir do pão. Olha se não está falando do jubileu isso. Eles perseveravam no partir do pão, de comer em casa, em tomar a ceia todos os dias. A primeira igreja não tinha o domingo da ceia, tinha todo dia que eles se encontravam, eles ceiavam, eles comiam do corpo e do sangue de Cristo, certo? Jubileu é depender de Deus e oração. Então jubileu é depender de Deus e oração. Porque não plantavam 2 anos sem plantar, sem colher, era oração e dependência. Olha só Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluias. Irmão, será que a igreja de hoje está vivendo igual a igreja de antigamente? Será que as pessoas hoje têm ansiedade de ouvir o ensino da palavra, ou elas têm outro tipo de ansiedade? De ter comunhão com os outros, de tomar ceia. Toda terça aqui é oração. Eles tinham ansiedade de estar na oração. A igreja de hoje tem ansiedade de orar? Não, irmãos, nós não vivemos o Pentecostes, porque nós não estamos entendendo a cruz. E a vantagem deles é que eles entenderam a cruz e viveram o Pentecostes. Então nós temos uma vida própria nossa, e 1h30 de vida com Deus na quarta, 1h30 de vida com Deus na sexta, 1 hora de vida no domingo, ou só no domingo, que a maioria dos cristãos vem só de domingo. Ou para a gente atrair as pessoas, a gente tem que chamar alguém de fora, ou fazer uma campanha com um nome sensacionalista, dia de que pedra vai virar ouro, dia do sobrenatural, dia do espetacular, dia que o anjo vai vir, dia disso, dia daquilo. Isso não é evangelho, isso é mentira e engano. O evangelho é isso aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Sabe, eu quero que você hoje, você está ouvindo tudo isso, e você reveja o teu cristianismo, se o teu cristianismo é Cristo no centro, ou se é você no centro, se você vem aqui para a igreja porque você precisa de alguma coisa, ou porque você se alinhou com o teu Salvador. Você revê também tuas ansiedades, tua vida financeira, tua vida espiritual. Se você entendeu a cruz, se você leu pelo menos os evangelhos até hoje, todos esses anos de cristianismo que você tem, se você já leu os 4 evangelhos, isso define se você entende a cruz. Porque se você, depois de 5 anos de evangelho, não conseguiu ler Mateus, Marcos, Lucas e João, irmão do céu, daí o motivo de não ser macumba o teu problema, de não ser feitiço o teu problema, de não ser inveja dos outros em você o teu problema, de nem ser o diabo o teu problema. O teu problema é que você está em Cristo, mas não vive Cristo. E quem está em Cristo e não vive Cristo, não consegue viver o Pentecostes. Porque antes de viver o Pentecostes, a gente precisa viver a cruz de Cristo em nós, para nós, por nós, para depois ser o Pentecostes para alguém e viver o Pentecostes
juntos aqui, porque o Pentecostes é para a gente ser igreja unida, para a gente ser igreja forte, para a gente ser igreja cheia do Espírito Santo, para a gente testemunhar de Jesus, para a gente falar